Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje o nosso entrevistado é Américo Marques Canhoto, que vai falar sobre educação das crianças para um mundo novo. Nós estamos com Américo Marques Canhoto, que é médico homeopata, educador em saúde e também médico de família, não é? Nós vamos falar hoje sobre educação das crianças para o futuro do planeta. Tudo bem, Américo? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você de novo. É um grande prazer ter você, viu? Os nossos telespectadores gostam muito de você, te procuraram aqui no dia que a Federação fez 80 anos, procuraram os seus livros também, né? Então, você já é muito querido pelos nossos telespectadores de casa, viu? Eu fico feliz. Então, falando sobre esse assunto, qual é o papel das crianças da geração nova, colocado por Kardec na Gênese, e sua função no projeto de Jesus para a transição planetária? Essa programação toda. A programação de Jesus seria uma transição suave, sem grandes, vamos dizer, sofrimentos, sem grandes complicações. Certo. Ele nos trouxe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele só aceitou o título de mestre, porque a educação é tudo, né? E a gente vai discorrer um pouquinho. O grande problema da humanidade é a educação, está tudo errado em alguns aspectos. É verdade, né? É o grande problema. Tanto que os políticos só falam nisso, mas não conseguem realizar, né? Isso que é a verdade. Isso, então, eu tenho 40 anos de trabalho com família e eu tenho observado o seguinte: as crianças de 0 a 3 anos, de cada 10, 6 ou 7 são seres espetaculares. Alguns bebês já são capazes de ler pensamento. Ah, é? Eles são muito mais lindos. É difícil você ver um bebê hoje que não tem uma aparência muito bonita. Mas é verdade, né? Um potencial de inteligência incrível, né? A turma de 3 aos 10 anos, você tem os reformadores, aqueles que vieram, que não têm medo, que enfrentam, que vieram destruir o que está errado, por os outros vêm, os pequenininhos vêm na sequência do trabalho que esses venham fazer. Ah, sim. A turma de 10 aos 35 anos, de cada 10 se aproveita um, aí que está a falha do elo, né? Esses pequenininhos que vêm vindo não vão ter a sustentação necessária. A gente pode fazer uma brincadeira com filme. Né? Esses pequenininhos seriam Jedis com esse potencial, e muitos vão virar Darth Vader porque não terão a sustentação adequada vamos dizer, dessa geração intermediária que nós estamos apresentando. Melhor, porque às vezes o nosso telespectador não assistiu o filme. Então, os Jedi seriam seres, vamos dizer, com muitas capacidades espirituais e de conhecimento, estavam voltados para o bem. Né? O Darth Vader é um personagem que personifica o mal, né? E ele era um Jedi, ele estava inicialmente para o bem e depois ele se voltou para o mal. Ele estava camuflado, então, né? Não, foi exatamente uma série de circunstâncias que... Então, tem muitas crianças aqui que vieram com um papel importante, mas elas vão falhar. Então, nem todos esses espíritos que estão vindo, eles vão dar certo, porque vai faltar sustentação. Hoje, as famílias teriam que ser protetores espirituais, guardiões dos pequenininhos, porque eles são assediados pelas trevas já desde o nascimento. Antigamente, era mais tardio o processo, era quando chegava na adolescência, retornava às tendências de sexualidade. Aí a gente sempre vê nos trabalhos de desobsessão, o obsessor falando: agora eu o encontrei, né? É verdade. E nós não criamos os nossos filhos para serem, por exemplo, cooperadores participativos. Nós criamos os nossos filhos para serem competitivos. Mesmo aqueles que se dizem evangelizados, né? Nós colocamos as crianças para competir, né? E não para cooperar. Então, não para cooperar. Quer dizer que o ideal, então, das famílias é que as crianças aprendam a cooperar, sim, não a competir. Esses pequenos que vêm chegando, eles já têm uma tendência de serem muito mais cooperadores, de estarem mais voltados para o coletivo e não só para as próprias necessidades. Mas
uma das falhas da educação é que os pais não estudam os filhos. Né? O dia que a gente começar a estudar o espírito que está reencarnando, porque o espírito já, assim, intraútero, ele já começa a dar sinais de a que ele veio, quais são as tendências daquele espírito, né? Certo. Até a gente colocou isso num livro, A Reforma Íntima Começa Antes do Berço. Né? Ah, sim. E graves problemas poderiam ser evitados, né? Tipo, o pessoal faz um diagnóstico pela metade. Nossa, que olhos tristes que tem essa criança. Pronto, você acabou de diagnosticar uma criatura que vai passar pela depressão. Ela vai atrair uma série de circunstâncias que vão levá-la à depressão, que vai ter que ser resolvido, virar a página e pronto. Outra situação cada dia mais comum. Crianças com medo fora do contexto vão passar pelo pânico inevitavelmente cada vez mais cedo. Mas então, doutor, o que nós teríamos que fazer? A criança pode vir já com o medo da outra encarnação. Sim, claro. Sim, né? Então, não, eu tenho que esmiuçar porque os telespectadores nem todos são espíritas, assim, ou não estudam tão aprofundadamente como o senhor, né? Então, a criança já vem com medo. Qual a atitude dos pais diante desse medo? Qual é a atitude perfeita, a verdadeira, a certa, para que essa criança se desenvolva bem? A maioria faz o errado. Até as letras das canções de Ninar são terríveis, né? Então o ser humano sempre dominou o outro pelo medo, verdade, né? Então o adulto coloca medo na criança para poder dominá-la, para poder controlá-la. Vai chegar. Eu já ouvi muito assim, tipo, não sei o que eu faço com esse garoto, que ele não tem medo de nada. Então foi um espírito que já veio livre, porque a pior coisa na vida do ser humano é o medo. O medo é o oposto do amor. O oposto do amor não é um ódio, é o medo, né? É o medo. É o medo. Então, a criança que apresenta medos, que você percebe desde pequeno, o adulto tem que ensiná-la a enfrentar esses medos. Começando dos pequenininhos para os maiores. Tem até uma técnica simples, não para criança pequena, mas tem adultos hoje em pânico, tudo. Verdade. Arrumar uma folha de papel, escrever todos os medos que a gente assume, que a gente aceita. Tem alguns que a gente mente que não tem, né? Às vezes, alguns só de você colocar na folha de papel você já resolveu. Outros são muito mais profundos, aí demora muito mais tempo para você conseguir. Então, as tendências que a criança traz, nos primeiros anos a criança está na vitrine, o espírito está na vitrine, né? Que depois ele volta para a vitrine na velhice. É por isso que algumas pessoas ao longo da vida pareciam assim, cordatas, boazinhas. Depois que envelhece, as máscaras caem e o espírito volta para a vitrine. Só que os mesmos erros que a gente comete com a educação da criança, a gente comete com a educação do adulto. Educar os idosos seria papel dos filhos. E isso ainda não é visto, não é aceito, né? As pessoas, a gente vai empurrando, né? Se considera o idoso como uma pessoa perfeita, que sabe tudo. Se nós formos falar em reencarnação, não é bem assim, né? Nós sabemos que muitas crianças nascem superiores aos seus pais, no caso, mais evoluídas, né? Até nós temos alguns idosos que já são criaturas da geração nova que Kardec falou. Então já existe são idosos poucos, mas ainda tem, dessa nova geração. Não dá para você medir, né, esses espíritos pela idade cronológica. Certo. Tá? Mas um grande número de seres jamais preparados estão chegando agora entre os pequenos, mas nós temos, né, idosos que já são da geração nova. Eles já são cordatos, eles já têm toda uma tendência de viver para o coletivo, eles praticam a caridade. Isso, fato, então, né? é a marca da geração nova. Aqueles que só se preocupam com consigo próprios é a geração antiga, a geração velha, vamos chamar assim, né? Sim, sim. Então, nessa transição aí, nós temos os dois extremos e nós temos a parte também intermediária. Tem alguns encarnados agora, né, reencarnados, que estão, na realidade, saindo da geração velha, dos valores, né, para a geração nova. Os valores, é importante isso que você está dizendo, né? E, então, a criança com medo, como que a família tem que fazer para tirar esse medo da criança? Analisá-la sobre que aspecto, assim, de que maneira? Como agir? Ajudá-la no enfrentamento, tipo medo de escuro. Né? Sim. Levar a criança no escuro, tá vendo o que tem aqui? Agora acende a luz, olha, não tem nada diferente.
né? Então, a criança tem que elaborar aquele medo. Mas sempre o adulto tem que dar essa ajuda, né? Seria o correto, então, mas não é o que se vê. A gente tem que dizer para os nossos amigos de casa aí o que fazer com as crianças, né? Porque hoje em dia os consultórios médicos estão assim muito lotados, né? Os hospitais e tudo. Então, às vezes a mãe chega com a criança para uma consulta e não dá tempo de falar nada. Principalmente esses aspectos. A mãe vai falar mais que está com dor de garganta, dor na vista, na cabeça, sei lá. Mas esse aspecto importante do medo, depressão, acaba se comentando, né? É que também as pessoas não têm interesse. Às vezes dá a impressão que está tudo errado, mas no fim está tudo certo, né? Tudo vem na medida certa, na hora certa, né? Então, quando as pessoas tiverem interesse, automaticamente você vai ter profissionais que vão trabalhar dessa forma. Os profissionais, você diz, né? Que não tem mas as pessoas só se preocupam com a doença física da criança. Não tem a mínima preocupação com a parte, vamos dizer, psicológica. Começa a ter preocupação quando ela começa a dar o tal do problema na escola. O diagnóstico da problemática do espírito, no sentido psicológico, começa quando a criança começa a incomodar. Isso. Tirar os pais da zona de conforto, reclamações da escola, né? A parte de socialização, mas já podia ter sido feito o diagnóstico lá desde o princípio, desde o começo. Quer dizer que eles não dão valor para essa parte de sentimento da criança, né? Olha, 1000 vezes uma pneumonia do que a timidez. Porque a pneumonia vai ser fácil de você resolver. A timidez vai encaixotar o indivíduo numa vida medíocre. Porque ele não vai conseguir expor na realidade todo o potencial que ele tem, né? Então, as preocupações que a gente deveria ter com os filhos seria analisar as tendências de personalidade, de comportamento, para que eles tivessem uma vida produtiva e uma vida feliz. Nossa, então, ainda nós estamos voltados só para a parte da matéria, né? Desde que nasce. Até no útero. Já dá para perceber. Quer ver um exemplo simples? Uma mulher tem uma relação muito boa com toda a família e de repente ela engravida, um dos familiares ela não pode ver nem na frente. Porque quem tem problema com aquele encarnado é o espírito reencarnante, o que está chegando. Muitas vezes ele tem mais poder. Às vezes até entre marido e mulher, né? Dá problemas, né? Sim, e até porque naqueles o reencarnante é inimigo do marido ou da mulher. Até naqueles desejos da grávida, que se usa no popular, muitas vezes quem tem aquele desejo já é o espírito reencarnante. Alguns conseguem influenciar bastante o comportamento da grávida. Entendi. Então seria fácil, está tudo aí à nossa disposição. A gente teria que prestar mais atenção. Eu acho importante isso que você veio nos dizer, porque às vezes a gente precisa prestar mais atenção mesmo à nossa volta, né? Às vezes tem uma pessoa sofrendo do nosso lado, mas a gente vai num lugar para cuidar de pessoas que estão sofrendo e a gente não vê a que está mais próxima, não é isso? Um outro item, assim, outra parte, outro dos problemas da educação é a formação de múltiplas personalidades. Em cada lugar nós somos uma pessoa. Então, a criança percebe que todo mundo camufla, né? E principalmente os pequenos de hoje conseguem identificar que você pensa uma coisa, fala outra e age completamente ao contrário disso, né? Então, num primeiro momento, a criança monta dupla personalidade, uma que ela usa em casa e outra fora de casa. É comum em reuniões de escola, a professora falando da criança, a mãe fala, peraí, não é meu filho. Não. Em casa ela é completamente diferente. Nós, ao longo dessa educação, nós vamos montando várias personalidades. A mais real é a que nós usamos na vida em família. Na vida em família a gente relaxa e o espírito põe a carinha para fora. Temos outra personalidade na relação... Tem muitas brigas em casa, muito mais do que com os amigos, né? Agora não vai dar muito porque nós estamos com o tempo acelerado e as máscaras estão caindo. Tipo, nos casais antigos, as pessoas conseguiam viver 60, 70 anos juntos e um nunca soube quem era o outro. Nossa. Porque ficava só na casquinha, né? Só nas aparências. Agora não, agora está desabando e a gente está se assustando com a gente uns com os outros. É verdade. Mas nós temos outra personalidade que usamos, até a mais falsa delas é a personalidade religiosa. Aquela que a gente usa na igreja, no templo, no centro espírita, é quase sempre o avesso do que nós somos na realidade. Faz uma palestra de amor, né? E de repente não é assim que
se comporta com amor. Isso, e nós, assim, também, vamos dizer, nesse processo de camuflagem, assim, essas máscaras que nós colocamos, elas, assim, nos trazem também bastantes conflitos íntimos, espirituais, né? Então, vamos dizer, nos deixa angustiados muitas vezes, nos levam para um processo de tristeza, de depressão, porque o espírito está começando, na realidade, a mostrar que você aparenta uma coisa e que você é outra, vamos dizer, na verdade. Como o tempo não é tão longo, outro assunto muito importante, né, assim, para a criança é a alimentação, hábitos de alimentação. Ah, sim. 70% das doenças infantis é a alimentação errada para aquela criança, né? Até nós temos mania de padronizações. Vamos dizer, o corpo de cada um de nós é único. Então, o que é bom para um não seria bom para outro. Já na amamentação, daria para a mãe perceber que tem alimentos que ela come que não são bons para aquele bebê. Ah, né? Sim, a gente então, ouve mesmo as mães que amamentam dizerem isso. Isso, teria que ser tudo anotado. Muitas crianças começam a apresentar desde cedo alergias, rinite, sinusite, porque a mãe não podia tomar leite de jeito nenhum. E nem usar queijo, né? Porque tem alguns que já vêm com uma sensibilidade grande e já começa a se manifestar. A dieta ideal, né? Eu chamo de a dieta do apóstolo Paulo. Paulo era uma mala inteligente demais, mas era uma mala. Aí os judeus, com aquela coisa de carne de porco, mandaram uma cartinha para ele, o que podia comer, o que não podia. O Paulo matou a charada, tudo te é permitido, nem tudo te convém. Ou seja, você pode comer qualquer coisa que você possa mastigar. Agora tem que ver se é bom para o seu corpo ou não é bom para o seu corpo. E isso teria que ser anotado. E a gente hoje, adultos, quer também... dizer, então é uma questão de uma análise, uma autoanálise também? No caso da criança, a obrigação seria dos pais fazer isso. Sim, Depois, claro. adultos, a obrigação é nossa. Até porque o ato de nos alimentarmos, o ato de comer, é o recurso de evolução espiritual mais primitivo e interessante que a gente tem. Por quê? Nós comemos todo dia, várias vezes por dia. E o nosso corpo fala, ele conversa com a mente através de sensações. Se você está com saúde, boas sensações, o corpo está falando para a mente, ó, legal, pode continuar assim. Se você adoece ou não fica bem, o corpo está falando, ó, pode tratar de mudar. E nessa observação, tipo assim, eu estou desconfiado que tal alimento não é bom para mim. É só ficar uma semana, 10 dias sem usar esse alimento, o corpo limpa, depura. Aí você volta a usar numa quantidade um pouco a mais do que o habitual e faz a leitura. O que o corpo disse? Então isso desenvolve inteligência, que inteligência é uma coisa, informação é outra. Desenvolve a paciência porque é algo de vida inteira. E principalmente a perseverança, que nós somos muito pobres. A gente começa tudo e não termina quase nada. Tudo, regime, né? Nessa brincadeira de alimentação, o espírito podia, na realidade, começar a evoluir bastante. Olha, que bom saber disso. Estamos sendo cuidados. A gente parece uma boiada indo em direção ao precipício. Aí eles estão olhando, nossa, o que a gente vai fazer com essa turma? Vamos colocar uma cerca? A primeira cerca importante que colocaram foi a gastrite. Hoje todo mundo tem gastrite, até as crianças, por quê? A digestão está travada, está lenta por causa do estresse crônico. Obriga a pessoa a pensar. Mas ela não pensa, ela vai tomar o omeprazol, que é um tipo de suicídio, né? Aí olharam, essa cerca está fraca, vamos reforçar? Aí veio o diabetes. Hoje todo mundo é pré-diabético, principalmente crianças e jovens. Mas tem diabético que é tão sem vergonha que toma insulina e come doce escondido. É verdade. Tá fraca ainda, vamos colocar uma cerca mais forte. Aí veio esclerose múltipla, essa é sofrida. Então foi uma... mas tudo aquilo que parece ruim... da maneira de conter os problemas. É para evitar sofrimentos mais graves. Agora, a cerca mais forte que apareceu agora são as intolerâncias. A brincadeira começou com 3. Intolerância à lactose, tudo que vem do leite. Intolerância ao glúten, farinha de trigo. Mas hoje em dia quase todo mundo tem essa intolerância. Vai ficar pior. Que a gente nem imaginava isso uns bons anos atrás, né? Mas é para evitar que daqui em menos de 10 anos, 70% das pessoas desencarnem, não importa a idade. Principalmente por AVC. Que assim, no mecanismo do estresse crônico, que até as crianças vivem isso... Então, criança tem estresse? Claro, tem bebê hoje que tem agenda de executivo.
excesso de informações, excesso de cobranças, né? E eles estão vivendo isso muito cedo, eles estão pulando a doença de adulto, indo direto para a doença de idoso. Nossa. Eu tenho pacientes que eu atendo tipo 6, 7, 8 anos que eu tenho sérias dúvidas se eles alcançam os 20 anos de idade, eles vão morrer antes. Em função dos entornos, né, que não estão na realidade colaborando que acontece à volta. Ajudando. Mas eles têm como sair. Mas o que os pais podem fazer? Estudar a criança e ajudá-los na realidade até com disciplina. A dieta, por exemplo, né? A dieta. Então, mas nós temos uma geração antiga, a geração, vamos chamar de velha, né? O pessoal não gosta, mas a geração velha, que tudo para eles é comida. Eu tenho pacientes bem idosos que pode estar caindo aos pedaços, mas se tiver com o apetite conservado, para eles está tudo bem, né? Então, o adulto quer que a criança coma, não importa o quê. E hoje, nessa vida corrida, a criança desaprende, ela não aprende a mastigar, porque assim, filho, vamos logo, você acha que eu tenho o dia inteiro aqui, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, né? Aí a criança já começa a comer rápido também, já faz outro tipo de... Que não é recomendável comer rápido, né? O estômago não tem dente, coitado, né? O alimento tinha que chegar já mastigado e pré-digerido. Então, tem, assim, é só observação do que está em andamento, do que está acontecendo. Então, tudo... não, é fácil de ser evitado, mas não é mágico. Então, o problema é que a gente quer sempre botãozinho mágico. Né? É que você tem um amor incomensurável, né? Porque você ama, você para ver o seu filho, o que está fazendo, o que está sentindo principalmente. Mas nessa sociedade atual, as pessoas vivem malucas atrás de dinheiro para poder pagar a educação dos filhos. Então a criança virou uma batata quente, ó, toma que é tua, né? Então, seria preciso uma convivência maior. Outro distúrbio que afeta muito a criançada hoje são distúrbios do sono. Isso nós temos perguntas sobre o sono mesmo. As mães não sabem o que fazer, a criança não dorme direito, chora muito. Tem relação ao choro com a falta de sono? O choro para alguns já é um problema espiritual. É? Tá. Porque toda noite, quando você adormece, você sai do corpo, não importa a idade. É o desdobramento, que também tem perguntas sobre isso. Aí, aquele espírito tem problemas com alguns que estão no plano espiritual. Tá? E as famílias não cuidam da higienização do lar. Higienização tipo espiritual, que é o Evangelho no Lar. Evangelho no Lar. Então, a maioria das casas é a casa da Maria Joana, entra e sai qualquer desencarnado. Né? E algumas crianças... Porque não está suficientemente higienizado de espíritos malfeitores mesmo, né? Isso. E aí depois também, a criança pequena, uma boa parte, cada vez mais, eles vão ter vidência. Então, por que eles têm essa vidência mais assim declarada? Porque os chakras, os centros de força da criança, não estão totalmente formados. Então, existe essa plasticidade, né, da criança acessar o plano espiritual. Os amigos imaginários das crianças não é nada imaginário, é real. Isso volta na velhice, né? O corpo astral, o perispírito e o corpo físico ficam mais distantes, e aí você vê aquele velhinho batendo papo com gente que você não vê, ele não está maluco nem esclerosado. Na realidade, é real, ele está... E é real. Então, essa parte assim, dos terrores noturnos, né? Então, mas isso as perguntas são muito comuns sobre sono, crianças que choram muito durante a noite, mesmo as crianças pequenas que ainda dormem de dia também choram. São espíritos que têm medo da noite, têm medo da saída do corpo. Daí a correção é Evangelho no Lar, a família realmente, vamos dizer, mudar algumas posturas. Alguém pensar que nós temos que fazer Evangelho no Lar para resolver esse problema, né? Sim. Porque é espiritual. Né? Agora, a parte de não querer adormecer já é uma encrenca coletiva. Então, hoje, se você ouvir por aí, grande parte das pessoas está com distúrbio do sono, ou dificuldade para adormecer, adultos também, né? Ou sono interrompido. Né? Essa brincadeira começou lá longe, com a descoberta da luz elétrica. Depois veio rádio, televisão, TV a cabo, internet, para manter as pessoas acordadas por muito mais tempo. Então, as atividades do dia invadiram pesadamente a noite. Certo. Aí, o sujeito, você não tem um botão de liga e desliga. Aí, ele adormece, ele só faz uma fase do sono. Ele não faz as 3.
E muitos ficam assistindo coisas na TV, né? E aí quando ele sai do corpo, já tem alguém das trevas esperando, e eles correm de volta para o corpo. Então aquelas pessoas que ficam acordando a noite inteira, tem esse lado espiritual. Esse lado espiritual. Tem esse lado Nossa, Américo, está tão interessante, viu? Muito importante tudo isso que você está falando. Mas nós precisamos fazer um intervalo. Ótimo. Voltamos já já, viu? Participe da 12ª Feira Beneficente de Rua Típica Francesa, em homenagem a Allan Kardec, uma produção da Federação Espírita do Estado de São Paulo. 21 barracas com comidas típicas, grande bazar e brechó com muitas peças feitas pelos voluntários da FEESP, pintura mediúnica em livros, feitas na hora gratuitamente, telas lindíssimas com 50% de desconto, música o dia inteiro com famosos cantores, atividade para as crianças, sorteios de brindes ao longo da festa. Em apenas um dia, você estará ajudando a Federação Espírita a dar 15 milhões de atendimento anuais gratuitos, como creches, asilos, cursos profissionalizantes, palestras socioeducativas para depressão, suicídio, drogas e outros males que atingem nossa sociedade no momento. Dia 6 de novembro, das 11 às 20 horas, na Rua Maria Paula, em frente à FEESP. Venha e traga seus familiares e amigos. Esperamos você! Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, com Américo Marques Canhoto, falando sobre educação das crianças para um mundo novo. Né? Nós paramos na questão do sono, né? Da insônia, ou melhor dizendo, da criança, dos medos, dos gritos que ela dá de noite e às vezes até de dia. Né? Então o doutor Américo nos disse que nós precisamos higienizar também o ambiente, a parte espiritual, fazendo o evangelho no lar. Não é? Então, o que mais o senhor recomendaria então para essas mães que ficam desesperadas com os filhos assim que não dormem? E até depois, até alguns adultos, né, de casa também se queixam, que não tem esse sono contínuo. Um outro problema é o modus vivendi, a forma que nós vivemos hoje. Então, a família durante o dia se desfaz. A mãe vai trabalhar num lugar, o pai no outro, a criança inicialmente vai para um berçário e depois para uma escola. Quando chega no final do dia que se reúne, até por uma culpa embutida, a família vai querer tirar o atraso de interagir com a criança e a criança vai ficar com a mente muito excitada, aí nem Deus vai fazer com que ela faça todas as partes do sono. Sim. Natural, né, da vivência. O ideal seria que a hora que chegasse em casa, vamos dizer, tudo ficasse bem mais tranquilo, que se evitasse estímulos, vamos dizer, assim, principalmente de mídia para a criança, joguinhs e uma série de coisas, né? Vamos dizer, porque senão a mente vai ficar muito acelerada. Nada que seja estimulante. Isso. À noite, vamos dizer, na realidade seria para esse relaxamento. Mas boa parte não vai, na realidade, querer executar essas mudanças. E também, vamos dizer, como faz? Você quer colocar a criança para dormir 9 da noite, mas você vai dormir 11 horas, ela se revolta. Né? Então, o adulto teria que abrir mão de algumas coisas para que ele pudesse ajudar na disciplina da criança. Mas vai ser o caos, eu não sei o que virá pela frente aí, porque o sono, na realidade, ele é muito importante, até porque a nossa vida no desdobramento do sono é mais importante até do que a vida na vigília. E uma boa parte do que acontece na vida na vigília vai ser, vamos dizer, produzida durante o sono. Eu posso dar até um exemplo. André Luiz é um espírito bastante confiável. Num dos livros dele, no Libertação, ele conta a história que eles precisavam fazer um trabalho no plano espiritual utilizando um casal de médiuns de um centro espírita. Certo. E a mulher era muito ciumenta, né? Então, assim que eles saíram do corpo, o Senhor foi junto e a mulher, assim que ela saiu do corpo, encostou uma comadre da espiritualidade e ficou fofocando que o marido estava tendo um caso não sei com quem, não sei com quem. Até dormindo, hein? Não conseguiram tirar ela dali. Aí assim que ela acordou, a primeira coisa que ela fez, brigar com o marido. Então, boa parte das ocorrências da vigília durante o dia foram, na realidade, alinhavadas à noite na saída do corpo. Que coisa, hein? Porque nós, na verdade, o nosso corpo é que fica adormecido, né?
A alma não dorme. Ele fica, não adormecido, ele fica protegido. Protegido. Porque o grande inimigo do nosso corpo é a nossa mente, que nós somos malucos, né? Então foi preciso 6, 8 horas de sono para proteger o corpo. Falta muito para a gente evoluir. Não, futuramente, em poucos anos, a gente vai estar dormindo 1, 2 horas por dia, como é no plano espiritual. Porque os que sobrarem por aqui não vão ser tão malucos para judiar tanto do corpo e ele precisar de tantas horas de repouso. Então, por isso. Olha só. Tudo tem uma... Vamos registrar, né? Nós temos que registrar tudo que você fala, porque eu já vi isso na internet, vi também nas suas palestras aqui, que o Américo faz palestras nos nossos congressos desde o começo, né? Então você já falava que a criança não devia comer açúcar, né? Porque os pais não deveriam dar açúcar para a criança. E ontem ainda eu estava assistindo um jornal que foi decidido que lá na América nos Estados Unidos, nem os pediatras, nem os pais devem dar açúcar para as crianças até os 2 anos de idade. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, é que... O açúcar... Não, o bebê não sabe o que é açúcar e nem sal e nem tempero. Os adultos já viciados é que viciam as crianças. Então, quando a mãe prepara um suco, por exemplo, a gente vai esconder ela os prepara doces. para ela. Ela prepara para ela. Ela acha que se não for daquele jeito, o bebê não vai gostar, porque é para ela que está sendo preparado. Ela gosta de tomar o suco adoçado com açúcar. Então, a criança, ela, naturalmente, ela coloca o açúcar. É uma coisa que já vem, né? É um treinamento, né, e que depois cria vício. É vício. O açúcar é uma droga cruel. Talvez, assim, as drogas lícitas são as que fazem o maior estrago na nossa vida. Naquela brincadeira dos 4 pozinhos brancos, né? Sal, açúcar, farinha de trigo e cocaína. A cocaína é o mais leve, por quê? Não tem muito maluco utilizando e ela é cara, né? Agora, sal, açúcar e farinha de trigo é um desastre completo. Nossa, isso que o senhor está dizendo é sério, hein? É que, assim, o bebê, ele já começa, o organismo dele, a se viciar em níveis altos de insulina. Tá? Vamos dizer, para poder manter. E esses, vamos dizer, o açúcar doce, o salgado, a base de farinha de trigo e açúcar, gera uma produção de picos de serotonina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar. Né? Só que, assim, tudo que vai lá para cima, depois despenca lá para baixo. Né? E as crianças depois começam a engordar. E a nossa sociedade é tão cruel que uma empresa trouxe para cá o rótulo do bebê vencedor, gordinho, coradinho, do europeuzinho, né? É verdade. E aí depois o adulto vitorioso é o adulto magro que nem um palito. Então isso é maluquice. Se vier algum ET aqui, fala assim, vamos embora que o pessoal aqui é maluco. Isso aí pode ser contagioso. Então, hoje é perigoso. Então antes a família descuidava e a criança engordava. A culpa é sempre da família, não tem nada genético. O leite sempre fez mal, né? E por quê? No uso do leite de vaca, a gente fala leite de vaca porque dá um bom volume comercial, mas podia ser leite de gato, de cachorro, de morcego, de qualquer outro mamífero. Tá. O ser humano é o único bicho mamífero amamentado por outra espécie. Depois é o único bicho mamífero que teima em não desmamar. Todos desmamam na época certa, menos nós. E como as pessoas não pensam, né, elas caem nessa pegadinha ao cálcio, né? Tem muito cálcio em todos os outros alimentos. O pior é que o sujeito, às vezes, ele foi criado num sítio. Aí ele viu um bezerrinho desse tamanho e deixou de desmamar. Depois de alguns meses ele está enorme, comendo o quê? Capim, que é o alimento próprio e natural da espécie. Aí a pessoa cai nessas enrolações, né, de informações hoje pseudocientíficas, porque tudo na realidade está voltado para comércio. Eu já até ouvi num programa de saúde, né, na televisão, que a gordura, na verdade, é uma inflamação crônica no corpo. O pessoal chuta com os 2 pés, na realidade não é tanto por aí não, né? É que cada um vende o peixe de acordo com aquilo que lhe interessa. No caso, a obesidade, né? É a obesidade. É que a obesidade e a calvície e hoje os distúrbios de sexualidade é onde a picaretagem corre mais solta, porque as pessoas querem milagre, né? Então, milagre a fábrica não fechou. Existe, agora não adianta tomar anti-inflamatório. Ter o kit. Meu Deus do céu. Então é sério, nós temos que prevenir, né? Sem dúvida. Tanto nós adultos, com a nossa alimentação, principalmente os pais, né? Ou as famílias, no caso, porque às vezes as crianças ficam com os avós também, que tem mais condição, no caso, hoje em dia, né, de ficar, porque o pai e a mãe trabalham fora.
Então teria que haver uma reunião familiar, né? Uma conversa séria, para que todos, né? Porque também a criança vê o adulto comer uma torta feita de farinha de trigo, ele vai querer também. Por que a criança não poderia, não é? Então é muito sério, porque se a família tem que dar o exemplo, todos os participantes da família... Mas tem família aí que está recebendo um presente fantástico. Criança diabética. Família inteirinha tem que mudar, na realidade, os hábitos. É assim. Você parece uma coisa muito cruel, mas é um presente espiritual que as pessoas estão recebendo para que a família faça as mudanças que devem ser feitas utilizando isso. Naturalmente aí vai precisar tirar os doces dessa família. A vida não dá ponto sem nó, tudo está ali bem organizadinho. Que coisa, hein? Olha, então você acha que a espiritualidade está agindo no caso dessa família? Claro. De a criança ter vindo diabética. Sim. E às vezes foi ajeitado isso durante o sono. Tá? Durante o sono, numa reunião familiar com todo mundo fora do corpo, aquele espírito infantil aceitou esse treinamento de disciplina, porque é um treinamento de disciplina fantástico, né? Para que pudesse ajudar, na realidade, a família a ter a disciplina também. Olha, vindo por esse lado é muito sério, é muito... dá para entender, né? Porque muitos familiares que chegam aqui na federação, no DEPOI, a gente sabe, no Departamento de Orientação Espiritual, elas não entendem por que a vizinha não tem um filho diabético e ela teve que ter. Existe uma inconformação. Puxa vida, mas se Deus fosse justo, não teria mandado meu filho desse jeito, com algum problema, né? E agora você explicando por esse lado fica muito mais claro, né? É verdade. Alguns bebês, os pais já tinham que começar a fazer dieta neles desde o nascimento, porque eles já nascem ansiosos. Então. A ansiedade faz buscar a droga, que é o carboidrato. E as crianças começam a comer mais. O estômago é um órgão que vai dilatando. Hoje tem gente que tem um estômago 10 vezes maior do que seria o adequado, o correto. Né? Então o açúcar é uma droga? Sim. Mesmo aquele açúcar em estado natural, de cana, como é que chamam? O açúcar em estado natural. Mascavo. Que não é mascavo, que não é refinado? Sim, claro, porque a hora que você adoça alguma coisa, você está criando uma subversão. É bom a gente esclarecer, né? Porque tem as pessoas naturalistas que usam açúcar mascavo. Ele é menos prejudicial do que o refinado. O refinado é uma bomba atômica, né? O outro é uma bombinha menor. Né? Mas é uma bomba. Mas é uma bomba. Então o trigo também em estado natural. A gente não tem mais trigo natural aqui no Brasil. Todo o trigo consumido aqui, ele vem ou da Argentina, Rio Grande do Sul ou Estados Unidos. Já refinado? Não, todo transgênico. Gera muito mais glúten do que o trigo antigo natural. Tanto que se você viajar, você come um pão aqui, você come na França, na Itália, é muito diferente, o corpo reage de maneira diferente, porque lá ainda não entrou muito transgênico. Aí tem uma guerra, que o transgênico é bom, sempre cada um tentando vender o seu peixe e nós somos as cobaias no meio, que a gente acredita em tudo, né? Até tudo que eu estou falando aqui é importante que as pessoas não acreditem em nada disso, que elas chequem, que elas confirmem, né? Não, mas é importante, claro. A gente tem que checar toda a informação. Às vezes é uma elucidação que bate na pessoa e fala, poxa vida, eu estava achando que isso, com o caso das pessoas que fazem uma dieta natural, o açúcar in natura e tal, não adianta muito, né? Quer dizer que... É menor o prejuízo. Menor o prejuízo, mas tem prejuízo. Mas era só conversar com o corpo. Tem muita gente que vive tomando medicamentos para dor de cabeça o tempo todo, era só não usar mais açúcar e acabava a dor de cabeça. Olha, então, e o trigo, a farinha de trigo que desde Jesus que ele já partiu o pão. Mas era outro trigo. Agora tem um problema, que assim, teria para um outro tema, mas dá para a gente inserir. Hoje nós estamos com um sério problema que é a tireoide. Então, principalmente mulheres, de cada 10 mulheres, 6 ou 7 hoje já estão com problema na tireoide. Então, a tireoide nossa é muito mal alimentada, a nossa dieta é pobre em iodo. A comida básica da tireoide é o iodo. O glúten, né, que a gente ingere, ele forma uma película na parede do intestino e boa parte das vitaminas e minerais que você ingere vai embora nas fezes e o organismo não absorve. Então, a tireoide, para funcionar, ela vai formando cistos, e ela vai formando adenomazinhos que são semelhantes aos miomas do útero, né? Mas tem hoje
uma pandemia de câncer de tireoide por causa do celular, né? Vai ser um estrago monumental, porque a tireoide é muito sensível à radiação. Tanto que japoneses, por exemplo, não tinham problema de tireoide no passado, porque eles comiam muita verdura do mar, algas, né? Então eles tinham uma tireoide bem alimentada. Hoje lá tem muito problema de tireoide também por causa do acidente de Fukushima, né? E em razão do celular. Eles não são tão adeptos de celular lá quanto a gente aqui. E o pior é que 95% do uso do celular no Brasil é para besteira, para coisa que não tem sentido algum, né? E prejudica o organismo. Vai já gerar câncer de tireoide. Hoje mulheres teriam que avaliar a tireoide 2 vezes por ano, né? Então, aí você faz o exame de sangue, está tudo normal. Aí você faz um ultrassom, tem que juntar os dois. Aí você vê já os cistos na tireoide e os adenomazinhos, né? Certo. E aí, então, tem que ser feita uma correção, né? E diminuir o consumo de farinha de trigo. E o grande inimigo da tireoide é o hormônio feminino. Aqui dentro do espiritismo, porque nós espíritas acreditamos que nós temos que cuidar do corpo e do espírito, né? É um conjunto, o ser integral. Então não adianta, né? Só cuidar do espírito, fazer preces também, isso é necessário, como você mesmo disse, para higienizar o ambiente, mas nós também temos que higienizar o nosso corpo, de alguma forma. É ele que nos mantém aqui. Pois é. Embora a vida é tão maravilhosa, que tem gente que não consegue cuidar bem do corpo, mas está com a existência esticada. Eu conheço algumas pessoas que já era para ter desencarnado faz tempo, pelo jeito de viver, e por aquilo que eles não querem ou não conseguem fazer de cuidados com o corpo. Mas eles são pessoas muito úteis para a vida, então você tem que dar utilidade para a existência. A vida adora o lucro. Seria bom que as pessoas relessem com cuidado a parábola dos talentos. Aquilo é uma homenagem ao lucro. Só que lucro é uma coisa onde todo mundo ganha. Você tem uma situação que envolve 10 pessoas, 9 ganha e 1 perde. Mudou o nome do jogo, já é karma. As 10 tinham que ganhar. Às vezes a pessoa é importante para um grupo familiar. Tem famílias que se uma pessoa desencarnar, destrambelha a vida de todo mundo. Aí ela é mantida aqui. 1 segundo a mais que você fica aqui, você pode mudar muita coisa. Se você melhora como ser, você irradia isso em volta, o planeta lucra, mas quem lucra mesmo é a espiritualidade. É como se ele estivesse falando para a gente, filho, vai ficando por aí que tá bom. Se você vier para cá vai dar um trabalho danado e a gente está por aqui de serviço, né? Então, eles esticam a existência de algumas pessoas sem violar nenhuma lei da vida, porque está existindo utilidade. A pessoa vai ser mais útil aqui ainda encarnada do que se ela desencarnar. Qualquer um de nós aqui, se a gente desencarnar hoje, nós vamos dar um trabalho danado lá, vai precisar de cuidados, hospital, até que a gente comece a produzir alguma coisa. Então, uma dica para todo mundo que está nos ouvindo, né? Vivam de tal forma que ninguém queira vocês lá do outro lado. Nem a turma das trevas e nem a turma da luz, né? Vamos ficando por aqui, né? Que é possível. Então, mas aí o que eu tenho uma outra pergunta aqui que ainda nós não tocamos nesse assunto. As crianças hiperativas, por que são hiperativas? Às vezes a gente vê uma criança bem mal criada e ela é tida como hiperativa, é isso? Não. Assim, são seres, né? Vamos dizer, primeiro nós criamos um distúrbio imenso. As crianças hoje estão sendo criadas em regime de confinamento e de engorda. Usamos muito mal o espaço público, a gente constrói até em cima de rio, né? Então a criança, as casas são cada vez mais apertadas, né? A criança só tem espaço para ela utilizar, para dividir com centenas numa escola, né? Atividade física, usar o corpo só em atividades esportivas e ainda tem a maluquice da competição. Tipo assim, a menina está fazendo balé, daqui a pouquinho já vem uma apresentação, coitada. Então aquilo que seria, já se cria mais uma carga de estresse e excesso de informações, né? A vida migrou violentamente do uso do corpo para a parte mental. Então essas crianças, na realidade, elas são hiperativas porque elas estão com a mente tão acelerada que as coisas mais simples não lhes interessam mais. Então é culpa também do meio. Claro, claro. E não tem é uma coisa que ela já nasceu assim. Não, alguns porque sim. Dá essa conotação, pelo que a gente ouve, né, por aí. Não, alguns são super ansiosos. Eu, por exemplo, né, se eu fosse criança hoje, alguém ia querer me dar Ritalina.
pelo nível de ansiedade, a mente a mil por hora, que eu fui criado bem no interiorzão, então você era moleque de rua, era bicho carpinteiro, né? Vida, e depois a gente foi se ajeitando. Agora essas crianças de hoje, elas estão sendo, na realidade, encurraladas nesse processo. Ser criança hoje não é fácil, não. E ela pode ficar com estresse mesmo encurralada? Claro. Nossa, que horror. Aí já é um outro tipo de estresse. Aí tem até um outro detalhe para as pessoas prestarem atenção, né? Que é um dos livros que a gente colocou, que é A Doença e a Lei da Inércia. A lei da inércia, ela nos afeta profundamente em tudo, né? Até no trânsito está lá a placona, mantenha a distância do carro da frente, vem todo mundo acelerado, brecou, de repente capota. Certo. Então, quando que a gente corre o risco de morrer de repente, ter um peripaque parar no pronto-socorro, uma doença atrás da outra? É sempre nas paradas, dormindo, final de semana, férias, feriados, ou depois de situações assim muito fortes, quando a pessoa fala, graças a Deus que resolveu, arrebenta tudo. Vale para a criança. Às vezes as mães me ligam, doutor, desculpa, parece uma coisa. Meu filho só fica doente de fim de semana, né? Antes, eu achava, coincidia de chegada de frente fria, de alguma coisa assim, mas não é não. A criança tem um ritmo muito puxado até sexta-feira. No sábado para, de sábado para domingo ela vem uma gripe, uma pneumonia, uma amidalite, em função da lei da inércia, né? Então eles estão tendo uma vida extremamente corrida, agitada, em inglês é isso, aquilo, né? E a mãe fica como médium de transporte, né? Muitas vezes leva para lá, leva para cá. E a gente fala, nossa, mas é injusto com essas almas, com esses espíritos, né? E aí teria que fazer o quê? O que nós poderíamos fazer para arrumar essa situação? Porque uma vida completamente diferente no fim de semana, não é isso? E aí a criança fica doente. Sim, ela fica doente porque de sábado ela para, normalmente, a atividade física. Então teria que ter uma atividade física matinal, né, para poder, metabolizar adrenalina, vasopressina, todos os hormônios que são produzidos na correria, no estresse. Aí pronto, equilibrava. O problema é a parada súbita. E as crianças mal educadas, que se confundem com o gênio que veio assim do passado, que é uma, né, não, ela é assim porque ela no passado foi uma pessoa muito intelectual e não sei o que, e não aceita as nossas regras. A gente ouve isso, né? Não, tem uma parte é má educação mesmo, né? Porque muitos adultos, eles são meio folgados com relação a isso. Então tem crianças que são mal educadas porque a família não tem regras. A maioria das casas não tem regras, né? Não se combina regra nenhuma, um cumpre, o outro descumpre, né? Então tem esse lado. Um outro lado que pega mais o pessoal mais de idade, né, é que essas crianças não têm medo, eles são verdadeiros. Eles não são mentirosos como a gente no passado. Outro dia eu vi uma cena linda, né? Uma menininha de 2 anos de idade, a mãe, filha, vem cá, que a tua tia chegou lá dos Estados Unidos, né? Vem dar um beijo nela. Não vou, eu não gosto dela. Olha que fantástico. Ela não é obrigada a gostar daquela tia. Se fosse a gente, ia lá emburrado, um beijo falso, né? Ela não vai, ela não é obrigada a gostar. Então eles são mais diretos, verdadeiros. Então, mas isso é visto como malcriação, Sim, né? Porque a nossa geração antiga era uma geração mais hipócrita. E com medo, né? Porque tinha medo, a criança tinha medo do adulto. Hoje essas crianças não têm medo. Para você é fácil lidar com elas, mas você tem que ser honesto, simples, né? E verdadeiro. Senão pode esquecer. Se pressionar em tudo, você não consegue nada. São espíritos mais avançados do que a gente. Eles são menos hipócritas, mas também se eles pegam o jeito da coisa, eles dão nó em todo mundo. Tem família que gente de 2, 3 anos de idade comanda todo mundo, manda em todo mundo, pinta e borda. Mas a senhora acha isso está certo? É um caminho, vai ter que mudar, porque senão a humanidade ia ficar empalhada o tempo todo. No caso, essa mãe que pediu para a menina dar um beijo e ela não foi? Não, o pior é que teve depois, ela trouxe um presente para você. Ela falou, mentira, ela é mentirosa. Da outra vez ela falou que está no carro e nunca ela me trouxe. A educação tradicional atual, ela é baseada em 3 pilares. Medo, mentira, suborno e chantagem. 4. Nós precisamos pensar sobre isso, não é? A nossa sociedade atual, essa coisa que está rolando tudo aí, né, na política e tudo, essas criaturas que estão fazendo essa parte de subornos e tudo, a culpa é dos pais.
Então, Américo, você poderia dar umas dicas para os familiares que estão nos assistindo? O que fazer, então, com a criança, que nós sabemos que vai depender de nós, o futuro dessa criança, o futuro da sociedade, do planeta, né? Então, é uma responsabilidade grande. O senhor podia nos dar umas dicas? Uma dica importante é essa de reforma íntima infantil. E como que você vai conseguir isso, né? Ao invés do adulto esconder as suas dificuldades, vamos chamar de seus defeitos de caráter, né? O adulto devia verbalizar, não perder uma única chance de chegar para a criança, olha o que a minha inveja fez de novo, olha a minha intolerância, olha a minha agressividade. Ô filho, vem cá, a hora que você perceber que eu estou repetindo isso, você me alerta, me avisa, me ajuda. Eles são muito prontos, logo eles percebem que aqui não é lugar de gente perfeita. É um mais atrapalhado que o outro. E que é muito mais inteligente você mudar porque você quer, aí você tem comando e controle, do que com a ajuda do sofrimento, do problema, da dificuldade. Então o adulto teria que descer do pedestal de sabe tudo, né, para interagir com a criança, porque a educação é uma troca. Ao mesmo tempo que a criança aprende, ela ensina, se o adulto estiver aberto para... Aliás, foi uma ideia genial da espiritualidade, porque a primeira fase, vem o adulto primeiro, vive um tempo, e depois recebe os aluninhos que são os filhos. Não deu certo, está tudo errado. Agora eles bolaram uma outra coisa, vamos mandar pequenos gênios para poder educar os adultos. Então agora as crianças estão reeducando os adultos. Tem criança pequenininha que está ajudando o pai a largar de fumar, não deixa a pessoa jogar alguma coisa no chão, cobra quando alguém está varrendo o quintal com água, né? Então, agora acho que vai dar certo, né? Mas vai depender também dos adultos aceitarem isso, né? Aceitarem. Ai, Américo, que pena, acabou o tempo. Eu gostaria tanto de ficar aqui falando sobre isso, porque existe muita dúvida, né? Os pais estão muito desesperados. Eu não sei se você já percebeu, né, que as crianças, claro que você percebeu que você é um grande pesquisador, um médico realmente atuante, né? As crianças antes elas se distraíam com lanches, com comidas, e hoje mais com o celular, né? Com certeza. E assim, a mente deles vai ficando cada vez mais acelerada. E eles já nascem sabendo, você pega um bebezinho, às vezes ele já sabe ligar o celular e fazer tudo, né? Até eles ensinam os avós, né? Eles têm uma facilidade, os menores, né? Porque se estragar, eles não têm que pagar. Tá vendo? Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre os seus livros. Eu recomendo... Principalmente os que estão vendendo, que ainda não... que estão à venda. Eu, assim, recomendo em especial, para o assunto que nós tratamos, né? 2, né? Não ensine a criança a adoecer, porque grande parte não ensine a criança a adoecer. Que boa parte das doenças é aprendizado, porque a doença tem um valor impressionante na nossa cultura. Certo. Tá? Se as pessoas colocarem isso em prática, a gente vai reduzir muito o número de pessoas doentes. É só você não agradar a criança, você não paparicar a criança doente, tentar tratá-la como se ela não tivesse nada. Sim. Tá? Então, esse é um livro. Esse é um livro. O outro a reforma íntima começa antes do berço, que é o estudo que você faz do espírito que está voltando. Sim. O do estresse crônico, tem um que vai sair depois mais voltado para as crianças, mas esse estresse crônico, perigo à vista, vale tanto para adultos quanto para crianças. Né? Certo. E o outro, Quem Ama Cuida, o título ficou um pouquinho... assim, vamos dizer, fora do contexto, porque quiseram pegar carona com um título de outro, né? Basicamente é sobre o ato de se alimentar. Então, um estudo, assim, para você observar, desde a coloração dos lábios, a língua, você pegar todo o trajeto do aparelho digestivo, cada um ensina uma coisa, né? Você utilizar o alimento para educação espiritual, você utilizar o alimento para cidadania, né? Então, o título... Quem ama, cuida. Isso, Quem Ama, Cuida. Então, esses dentro do... Esse não está esgotado, né? Não. Assim, dentro do contexto, né, do que nós abordamos aqui, é importante. Depois eu convido as pessoas que quiserem, nós estamos agora com vários trabalhos no Facebook, a turma do lado de lá que pediu, né? Então, é sempre voltado para autoconhecimento, reforma íntima, alimentação. Ótimo. Então, todo dia tem 2, 3 artigos, dá para a gente colocar assim bastante... Em Américo Canhoto.
o grupo Pensando com Américo Canhoto é um grupo que você está aberto para todo mundo entrar. Pensando com Américo Canhoto. Isso, só não está aberto para as pessoas postarem, porque no início era assim, depois não deu certo. Não, né? É muito... Então, mas a interação entre as pessoas, o que eu aprendo mais com as perguntas que eu coloco, com a resposta das pessoas, do que propriamente com aquele conceito que eu tinha, né? Então vamos dizer, uma ferramenta que, se bem utilizada, ela é fantástica. Bem utilizada, né? Claro. Como todas, né? É verdade, então, verdade. Aí toda essa tecnologia moderna tem que ser aproveitada para o bem. Sim, não é verdade? Com certeza. Américo, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. O Américo estará no nosso Congresso Espírita Fiesp 2017, né? Com um tema maravilhoso também, né? Não vemos a hora de chegar essa data. Mas eu acho que antes do ano que vem, talvez você venha, né? Você vai arranjar um tempinho sempre pra gente. Sempre que vocês quiserem. Ah, tá bom. Muito obrigada, viu? Nós vamos para mais um intervalo. Rama Refeições, restaurante por quilo num local e entrega de marmitex para empresas. Cardápios saudáveis organizados com acompanhamento de nutricionista. Legumes, verduras e frutas frescas selecionadas. Pratos com carnes, peixes e frango de ótima procedência, sucos naturais e sobremesas deliciosas. Visite o restaurante ou entre em contato para programar as refeições de seus funcionários. Rua Santo Amaro 269, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3104-0655 ou 3242-1517. A mensagem de hoje foi psicografada por Chico Xavier e foi ditada pelo Espírito de Emmanuel. Chama-se Educação no Lar. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Encerramos assim o programa Um Sentido para a Sua Vida, esperando contar com a sua audiência na próxima sexta-feira, aqui na TV Aberta. Muito obrigada.